Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Grapecast. Aqui nós vamos falar sobre saúde, sobre transformações e também sobre vida pessoal. E nesse primeiro episódio, começaremos com a minha história. E para isso, eu estou aqui junto com a Rê para me auxiliar nesse processo. Bom, gente, prazer, bem-vindos. Hoje vai ser muito especial esse episódio, porque nós vamos conhecer, né, a mente por trás da Grape, né? Ela que é empreendedora, ela que é mãe, ela que é esposa e ela que é médica. E ela que faz essas transformações. Para eu te conhecer um pouco mais, Mar, que eu acho que é o essencial. Porque eu acho que depois que eu te conheci, depois que eu conheci o Lúcio, eu vi o porquê do sucesso da Grape. Porque tem seres humanos atrás. Eu sempre foco muito nisso, né? Até quando nós iremos fazer entrevista para pessoas que vão trabalhar com a gente fala que a gente não contrata profissional. A gente contrata pessoas com valores, que é o que eu prego muito dentro da clínica, para que a gente tenha um ambiente agradável, em comunhão e também em harmonia, né? Sim, e esse seu gostar de seres humanos, porque a gente vê assim, que você é muito simpática, você é muito acolhedora com todo mundo, tanto na clínica quanto fora da clínica. Isso vem o quê? Desde criança, Má? Como que é isso? Como que foi a sua vida, assim? Rê, desde a infância, eu tive uma educação bem rígida. Isso eu gosto, porque toda essa disciplina que eu trago hoje para minha vida, eu construí desde a infância. Uhum. E desde a infância, meu pai já me direcionou para o caminho da medicina. Então foi mais influência dos seus pais. Sim, do meu pai, do principalmente. Seu pai. Ele fala que toda criança tem que ser direcionada. Sim, né? sim. Desde a infância. E como meu pai teve uma história de luta muito grande, meu pai perdeu a mãe dele com 12 anos. Nossa, e foi abandonado pelo pai aos 12 anos. Então, ele tinha mais 6 irmãos. Esses 6 irmãos foram morar sozinhos, sem pai e sem mãe. E o sonho do meu pai era estudar. Então, o que ele fez? Ele vendeu a herança que a minha avó passou para ele e foi para uma outra cidade, que é chamada de São Manuel, estudar técnico agrícola. Então, meu pai preza muito pelo estudo, pelo esforço, e ele passou isso para mim. Então, desde a infância, ele me direciona a vir para o lado da medicina, a relacionar com outras pessoas. E eu lembro que eu até tentei achar para trazer, mas não consegui, uma caderneta que eu brincava quando criança. E tinha lá, era muito engraçado. Doença, eu coloquei grávida. Tratamento, parto. Muito bom. Então, desde a infância, desde que eu me lembre por gente, eu quis fazer medicina e eu acredito que seja por conta desse direcionamento do meu pai, mas também por dom. Porque eu falo que ninguém se sustenta na medicina se não tiver o dom. Se não tiver a paciência para escutar, que eu falo a escutativa. Se não gostar de escutar histórias. Então, tem vezes que eu fico horas no consultório simplesmente escutando histórias, porque eu sou apaixonada por escutar histórias. E é muito legal, né? O que eu acho muito diferente da Grape Clinic, por tudo que eu conheci, é que é um trabalho muito humanizado, né, Má? Você traz muito essa questão de sentar, de conversar. Porque, assim, a maioria, né, eu acho que eu posso realmente falar sobre estatísticas, falando que a maioria das clínicas, em geral, tipo, você entra, você fala o que é, a pessoa dificilmente olha pra você, te dá aí o que você tem que tomar, ou o exame que você tem que fazer, daí você volta, ela só lê os exames e te dá… E às vezes não é nem sobre aquilo que você tá, né? Eu falo, se você não conhecer o paciente, como que você vai ajudá-lo? Qual que é a dor desse paciente? Como que eu vou descobrir a dor se eu não tenho uma conversa ativa, se eu não tenho uma escuta ativa, se eu não tenho uma comunicação? Então, infelizmente, não dá pra gente ajudar o paciente em 10, 15 minutos, que é o que a gente vê hoje em dia. Você entra num consultório, 5, 10, 15 minutos de atendimento e pronto. Então, eu sei que muitas vezes isso é necessário, principalmente na rede pública, porque o atendimento tem que ser rápido, então ele foca naquela queixa. Mas quando você fala em transformação geral, não tem como agir dessa maneira. A transformação, você tem que conhecer o paciente a fundo, você tem que entender a história dele, você tem que saber como está a saúde física, saúde mental e saúde espiritual, que é um tema que eu também converso em consulta. Porque senão eu não consigo melhorar, eu não consigo entregar para ele o que ele veio buscar.
Você faz realmente o 360. Aqui, só voltando só mais um pouquinho para eu entender realmente de onde que veio essa sua necessidade de cuidar do paciente 360. Omar, na sua família você falou que seu pai era rígido, né? Tem essa rigidez, a necessidade de estudar. Mas você tinha conversa na família? Já tinha essa questão da conversa, da escuta? Veio lá ou veio de uma necessidade que você não tinha e você sentiu necessidade de trazer isso para o seu trabalho? Foi assim, comecei a estudar minha mãe. A minha mãe, ela tem 2 doenças autoimunes que ficavam cuidando uma parte com o médico, uma parte com outro médico. E acabava não tendo uma melhora 100%. Então, começou a abrir a minha visão com a minha mãe. Falou, o que eu posso fazer para poder atender as necessidades e ajudar? Porque ela tinha muita dor, que ela tem artrite reumatoide e Hashimoto. Mas isso quando você era mais novinha ou quando você já estava formada? Não, eu já estava formada. E começou a vir esses sintomas? Porque até então, na faculdade de medicina, a gente só aprende o quê? Doença, remédio, doença, remédio, doença, remédio. Modificação de estilo de vida. Fala sim, mas muito pouco. Não dá a ênfase necessária para isso. Então, praticamente na faculdade eu aprendi doença, diagnóstico de doença, remédio para tratar aquela doença. Só que isso para minha mãe não estava servindo, não estava adiantando, porque ela estava fazendo isso. Então, eu tive que olhar um pouquinho mais além. E quando eu estava na residência, o Lúcio, meu esposo, ele conheceu o Dr. Laí Ribeiro. Que eu quero honrá-lo aqui, que foi o primeiro passo muito grande que eu tive na minha carreira. Porque o Lúcio me deu de presente a pós-graduação dele, enquanto eu ainda era residente. Então, imagina que loucura. Eu fazia 48 horas de plantão seguidas, sem ir para casa tomar banho, sem comer, sem nada, sem dormir. E fazendo pós-graduação, só que isso mudou a minha realidade. Por quê? Porque através dele, ele me fez enxergar uma nova medicina. Olhar o paciente como um todo. Então, graças a ele, graças ao Lúcio que o colocou na minha vida, eu comecei a enxergar o paciente como um todo. E a primeira paciente que eu fui cuidar foi da minha mãe. E deu muito certo. Que lindo isso. Então, Sim. veio a dor da sua mãe, te fez enxergar o paciente como um 360 e não só como, que remédio que eu preciso dar. Sim. E você falou do Lúcio. O Lúcio, nesse meio tempo, você conheceu ele na residência, porque você citou ele na residência, ou conheceu antes? Como que foi essa 1 mês antes relação? da minha formatura. 30 dias antes da minha formatura. Gente, onde você conheceu ele? Em Pouso Alegre. Em O Lúcio é Pouso gaúcho, eu sou mineira do interior, uma cidadezinha chamada de Poço Fundo, que eu vivi lá até os meus 18 anos. Depois eu vim para Pouso Alegre fazer faculdade e ali fiquei. E a gente se encontrou em Pouso Alegre. E ele não mexia nada com área médica até então? Nada, rede de restaurante. Gente do céu, ou era pra ser mesmo, né? Era pra ser. Um era de um mundo, outro era de outro mundo. E vocês se juntaram e fizeram assim, uma parceria na vida e uma parceria nos negócios, né? Sim, sim. Hoje em dia vocês dividem os cérebros da Grape, né? Eu falo que o médico, ele preocupa muito em estudar. E tem que estudar mesmo. A medicina, ela muda muito. Então, se você não estuda diariamente, você fica atrasado na sua conduta e quem sofre é o paciente. Então, muitas vezes a gente não tem tempo de fazer a gestão. Então, tem que ter alguém para nos ajudar na gestão. E eu, por exemplo, não tenho dom quase nenhum para isso. Eu falo que a minha grande paixão é estudar. E se eu pudesse, eu ficaria horas e horas todos os dias estudando. É isso que eu gosto, é isso que eu sei fazer, é isso que eu trago para os meus pacientes. E é uma grande falha também nas faculdades de medicina, porque a gente sai sem saber como gerir a nossa carreira. Para vocês terem noção, eu não sabia, eu não tive instrução de como tirar meu CRM para começar a trabalhar. Gente. Então, e na época não tinha a internet tão forte igual é hoje, né? Que eu formei faz 14 anos. Então, até nesse ponto, eu sofri para tirar o meu CRM. Por falta de informação. Então, se na faculdade eles não ensinam nem isso, você acha mesmo que eles vão ensinar um médico a comandar, a ser líder de uma clínica, relacionamento interpessoal, conversar com os colaboradores, ter escutativa com o paciente? Infelizmente, não é a realidade. Com certeza. E agora, Má, falando um pouquinho mais sobre informação, a gente vê, não só você falando agora, mas quem te segue vê o quanto que você está em constante atualização e o quanto que você
até confirmou aqui que você preza e vê a necessidade dessa atualização, você tem sede de conhecimento, né? É óbvio isso. E agora falando sobre informação. Hoje em dia a gente vê você fazendo muitos cursos. E a gente vê que também a gente tem, igual você falou, as redes sociais, o celular, para facilitar essa questão da gente conseguir adquirir informação. Mas tem os malefícios também, né? Sim. Muitas vezes, né, as informações, principalmente as médicas, né, que eu acho que elas são mais perigosas ainda, elas vêm errado, né, Má? Eu falo que o Dr. Google às vezes está cansadinho e não consegue dar a resposta correta, né? Ainda mais na área que eu trabalho, que o meu forte hoje é terapia hormonal e emagrecimento. Então a gente ainda tem muitos tabus sobre esses dois temas, que isso reflete também na informação da internet. Porque a internet ela não consegue filtrar 100%. O que é uma informação nova, o que é uma informação antiga. Então, muitas vezes, a internet faz um resumo do que se tem. E tem os dois lados que a gente tem que escutar, né? Então, há 20 anos atrás, a gente tinha uma informação. Hoje, a gente tem outra. Então, às vezes, o paciente chega no meu consultório assustado com uma informação que não é atualizada. Pode ser verdadeira, mas não atualizada. Então, realmente, a gente tem que confiar no profissional. Eu falo, a base de um bom atendimento é a confiança. Com certeza. E desses tabus, assim, principalmente na sua área, né? Que é a área de emagrecimento, a área de reposição hormonal. É muito forte também a questão da área da mulher, né? Pra você. Até isso. Você acha que tem uma discrepância ainda da procura mais mulher do que homem? Ou você acha que não? Que hoje em dia, até por causa do advento das redes sociais, os homens também estão começando a se olhar mais e se preocupar mais com si mesmo? E tá mais equilibrada essa questão? Sim, graças a Deus os homens eles estão acordando e estão buscando ajuda. Então, só voltando um pouquinho na minha formação e explicar por que hoje eu atendo homens, porque eu tenho 3 principais formações. A minha primeira formação em ginecologia, né, com subespecialidade em climatério e menopausa. A minha segunda especialidade em nutri-endocrinologia e a minha terceira em nutrologia. Então, antigamente eu atendia 100% mulheres. E era o público que eu tinha contato. Sim. Então, depois que eu fui trocando as minhas formações, então, eu acredito sim que os homens estão procurando mais ajudas, mas tem também algo que eu não posso deixar de falar, que eu comecei a atender homens também, né? Que antigamente eu não fazia. Sim. Então, mas eu acredito que eles estão se cuidando um pouquinho mais, sim. E essa sua primeira formação que você falou que foi em ginecologia, né? Sim. Você escolheu por causa da sua mãe ou não? Essa Não. parte você se apaixonou na faculdade? A ginecologia, eu já entrei na faculdade sabendo que eu iria fazer. Não sei de onde vim, mas eu sempre soube que eu iria fazer ginecologia. Sempre, sempre, sempre. Era uma grande paixão a saúde da mulher, era uma grande paixão a gestação, que hoje eu não faço mais, mas fiz muito e gosto muito dessa área. Porém, depois que eu virei mãe, né, fica bem complicado, porque eu cheguei a ficar uma semana sem ir na minha casa, sem tomar banho, sem dormir na minha cama. Então, quando você tem filho, não tem como, você tem que fazer escolhas. E como a área hormonal também me encanta muito, eu sou apaixonada na parte hormonal. E para se falar em hormônio, a gente tem que falar também em composição corporal. Por isso que a gente vai puxando o fio da meada e para entender o porquê que eu cheguei nessas 3 formações. Não foi aleatório, né? Então, vou falar só um pouquinho disso para as pessoas entenderem por que eu fui buscando cada vez mais me especializar. Então, quando eu cheguei na ginecologia, que eu apaixonei pela parte hormonal, para eu tratar essa paciente 360 graus, eu teria que olhar os nutrientes. Então, eu fiz a nutri-endocrinologia, que é uma especialidade que une a nutrologia, que é a ciência dos nutrientes, com a endocrinologia, que é a ciência dos hormônios, através disso. Por quê? Porque ela vai buscar a raiz do problema. O porquê que aquele hormônio está alterado. Por que aquele hormônio está em excesso ou está em falta. E muitas vezes é alguma deficiência enzimática ou de reação por falta de nutrientes. Então, um exemplo típico, uma pessoa que tem falta de ferro não consegue produzir testosterona de forma adequada. Então, nem sempre é sobre repor testosterona, e sim sobre corrigir o eixo. Então, quando a gente fala essa visão 360 graus, a gente começa ali. Então, a nutri-endocrinologia, ela veio para somar na ginecologia, para entender a causa daquela alteração hormonal.
Com certeza. Parece que assim, ao invés de você tratar o problema, você vai na causa, né? Vou na causa, vou na raiz do problema, porque senão não adianta. Depois eu vou citar alguns outros exemplos para vocês entenderem que não resolve só tratar o sintoma. A gente tem que tratar a causa, a raiz do problema. E depois a nutrologia, ela veio por quê? Porque o que mais atrapalha a parte hormonal e nutricional é o sobrepeso e a obesidade. Então, se chega uma paciente com alteração hormonal e eu não cuido da composição corporal, eu não estou ajudando essa paciente a ter qualidade de vida e muito menos prevenir doença, porque a gente sabe que são condições que sim, que aumentam a mortalidade. Então, para eu trabalhar na medicina preventiva, na prevenção de doenças, para trazer qualidade de vida, eu preciso entender como esse corpo está funcionando de maneira integral. Nossa, mas muito interessante você falar isso, porque quando eu cheguei a dar uma olhadinha no seu currículo, eu falei, gente, mas por que uma coisa nada a ver com a outra ela foi fazer? Tipo, ela foi desistindo, não gosto mais disso. E totalmente ao contrário, você foi se aprofundando exatamente no que você está atuando. Parou! Água, não tem problema. Meu celular tá despertando, eu fui tirar e molhei, Renata. Bom, gente, voltamos. Depois do meu desastre. Depois de um corridinho ou outra, só pra ela lembrar, gente, que tem que beber água, não é? Isso aí. Eu Pelo acho que foi 3 tudo de água por dia. Foi tudo proposital, entendeu? Pra você já começar a acostumar com a consulta da Marcela. Mas voltando, que eu tava falando pra você, realmente, de verdade, eu achei muito estranho o seu currículo. Eu falei, gente, ou ela foi desistindo, ou ela foi indo porque tava mais na moda e dando mais dinheiro. Eu não tava entendendo muito aquele tipo de currículo, porque pra mim, né, que sou leiga, Sim. eu falei, uma coisa tem nada a ver com a outra. Sim, mas deu pra entender agora a relação? Agora, não, total relação. E o quanto que é importante, né? Sim. Você se aprofundar, porque senão a gente vai ficar tomando remédio só com o problema, e de repente tem outra crise, vem de novo outro remédio e não trata. De onde que tá vindo isso? A gente trata só os sintomas se a gente fizer dessa maneira. Então, a gente precisa descobrir a raiz do problema. Por exemplo, quando uma paciente chega pra mim com mioma. Marcelo, tô com mioma, vou fazer cirurgia. Fala, peraí, o porquê que esse mioma surgiu? Geralmente tem uma alteração hormonal por trás. Então, adianta eu retirar esse mioma se eu não cuidar dessa alteração hormonal? Não, porque senão ela vai formar outro mioma e ela pode desenvolver outras doenças decorrentes dessa alteração hormonal. Como ansiedade, depressão, insônia, nódulos na mama. Tudo isso por conta da mesma alteração hormonal que causou o mioma. Gente, e mais uma vez, eu nunca tinha ouvido falar de ir tão a fundo no mioma. Pra mim, por exemplo, eu tenho amigas que já operaram, tiraram, mas eu lembro dela só falando, tirou e não faz mais nada na vida. Não, mas por que ele surgiu? Tem que ter um porquê. Exatamente. Ainda só voltando nessa parte da comunicação, que pra você que eu vejo que é muito importante as pessoas se informarem, porque você se informa e as pessoas acabam se informando também através de você. Sim. Do que tem hoje na internet, o que mais te incomoda de informação errada na sua área? O que é o pior que você fala, meu Deus, se tirasse isso, já acabaria com um grande problema das pessoas? Tem 2 pontos que me incomodam muito. Primeiro, que obesidade é um esculacho, que você tá obeso porque você quer. Isso é uma grande mentira. Muitas vezes a gente tem alteração genética e eu vou contar a minha história, que eu desenvolvi obesidade no pós-parto e eu sempre fiz tudo certo. Eu sempre fiz atividade física, eu sempre segui dieta com nutricionista e mesmo assim eu cheguei a 93 quilos. Hoje eu tenho 64. Ou seja, quase 30 quilos a mais do que hoje, fazendo corretamente. Eu treinei até um dia antes do meu parto. Então, como assim é só ter estilo de vida? Como assim é só comer direito? E eu falo que eu ter passado por isso foi Deus falando, tá vendo? Tá vendo que não é só isso? Que incrível, porque hoje em dia ainda é muito… Primeiro, é muito banalizado a obesidade. Sim. A gente vê que as doenças estão vindo pela obesidade, não tem como. Não Sim. tem como. A gente conheceu, inclusive, um dos médicos mais famosos do sírio-libanês, responsável por transplantes. E ele fala que em 2, 3 anos, o câncer que é provindo da obesidade vai ultrapassar a quem fuma. Ou seja, o câncer do tabagismo. Olha isso, olha essa informação, gente. E ainda assim, a galera… Não, é legal. Não, gente, é uma doença. É uma doença então, e tem que ser vista como uma doença.
Como a outra parte, exatamente o que você falou, as pessoas acharem, esculacho dela, ela é obesa porque ela quer. Não. Não Não, e é? eu sofri esse preconceito. Por quê? Porque quando você está no pós-parto, a gente não tem profissionais para conversar com a gente sobre isso. Então, você fica um pouco perturbada, a parte hormonal, a parte nutricional. Apesar de eu ter cuidado da minha parte nutricional, mesmo assim, o puerpério ele é difícil. Até você retomar 100%, até mesmo o seu pensamento, até mesmo a tua lógica, você precisa de profissionais te orientando em relação a isso. E a orientação que eu tive é o quê? Tem que esperar 1 ano e meio até o seu corpo recuperar, voltar ao normal. Só que eu não estava tendo energia, eu não conseguia levantar da cama, eu tive que trocar meu horário de atendimento, que eu atendia às 8 para as 10, depois para as 11. Ou seja, a minha vida estava virando de cabeça para baixo, porque a minha parte hormonal estava destruída. E isso era normal? Mas e como que é? Agora tirando dúvidas também, porque assim, se você tá amamentando, você pode fazer essa reposição hormonal ou não? Ou só depois que você para de amamentar? Depende do hormônio. Hoje a gente já tem estudo científico comprovando que é seguro. Então, tem que avaliar o que é necessário para cada paciente. Aí eu entro na medicina personalizada, que cada dia mais a gente vem entrando nesse ponto. Por quê? Porque a medicina tem que ser feita para você. Não dá para a gente simplesmente ir lá numa farmácia pegar um remédio com uma única dose e achar que aquele remédio vai servir para todo mundo. Por exemplo, você pesa o quê? 50 quilos? Eu vou usar o mesmo remédio para uma pessoa que pesa 100? Olha o tamanho da Não tem proporção corporal, olha a diferença. Então, não tem como mais a gente achar que isso é normal. Então, a medicina personalizada, ela vem para ajudar. Com certeza, com certeza. Ô, Mai, como que foi esse seu período gestacional? Só para as pessoas entenderem mesmo. Me conta o que você fez, como que estava a sua mente, agora que a gente entende que doença não é só, né, a doença em si. Então, envolve mente, envolve o antes, envolve tudo, Tudo. assim. Me conta como que estava a sua alimentação, você falou dos exercícios físicos que você fez até o último dia, e sua mente, pra gente poder entender um pouquinho mais. Bom, durante a gestação eu treinava 5 vezes por semana, pesado, com personal e seguia dieta à risca. E mesmo assim desenvolvi a obesidade nesse período. Pós-gestação, já vira um caos na nossa vida. Então, você não dorme direito, você não tem foco direito. Então, tudo fica prejudicado e eu demorei mais de 1 ano e meio para voltar a ser eu 100%. E quando que eu voltei? Quando eu tive um grande amigo meu, que é o Dr. Vinícius Carruego, lá em São Paulo, que eu falei, olha, eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda porque não me vejo mais como eu era antes. Será que nunca mais eu vou voltar? Será que eu tenho que escolher entre ser mãe, ser profissional, ter energia? Como assim? E eu acho que muitas mães passam por isso. Então é um assunto que eu quero falar porque eu tive essas dúvidas. Será que eu tenho que escolher entre ser mãe e ser profissional? É muito necessário falar sobre isso, porque esse pós-maternidade, até porque tem a questão dos hormônios, né, que eles caem com tudo Sim, depois, sim. né? E muitas mulheres têm a depressão pós-parto, né? Sim, Que leva muito tempo. E também tem a demanda de um nenê ali, que depende 100% de você. sim. Claro que você pode ter uma rede de apoio enorme, o pai tá fazendo a sua função de pai. Só que mesmo assim, É a mãe, gente, não adianta. Ninguém substitui a mãe. E você também não quer, você quer dar apoio para essa criança. Você tem um vínculo muito mais forte do que qualquer outra pessoa. Foi você que gerou. Então você quer estar junto, você quer apoiar a criança. Só que não é fácil mentalmente falando. Né? Você e fica com repetiu várias você cobranças. repetiu muito a questão de não dormia, não dormia. Fala um pouquinho mais sobre não dormir para a saúde. Pelo que você tá falando, é muito importante, é muito perigoso a privação de sono. Muito perigoso, porque o sono é que regula o nosso metabolismo, um dos fatores que regula o nosso metabolismo. Então, muitas vezes a gente engorda só pelo fato de não dormir. Fora o estresse. O estresse aumentado por conta disso. Então, o nosso corpo não descansa, a gente produz hormônio de forma errada. E esse desequilíbrio gera outras doenças. E eu vim de um histórico de plantão, que eu já não dormia. Você engravidou logo Não, eu depois? já tinha parado um pouquinho, mas ainda dava plantão. Aham. Né? E o plantão noturno é péssimo, ainda mais para a mulher. Falo que a mulher não foi feita para trabalhar à noite. Né? Isso é uma dica que eu sempre falo para as minhas pacientes. Eu sei que muitas vezes não é possível, mas para a mulher é um pouco mais difícil.
Sério? Sério, Eu não sabia disso. a gente não recupera tão rápido igual a homem. Lógico que para todo mundo não dormir é péssimo. A noite ela foi feita para dormir. Uhum. Mas para a mulher ainda é pior. E eu saí de uma rotina de plantão quando meu corpo estava começando a organizar. Nasce a Luísa, que é a minha grande bênção. Só que a gente sabe que tem que acordar, tem que amamentar, tem que estar perto. E isso vai gerando mais estresse, tanto físico quanto mental. E eu acabei não saindo da obesidade nesse período, até eu procurar ajuda. Só que, olha o tamanho do preconceito. Eu, como médica, demorei 1 ano e meio para entender que eu precisava de ajuda. Por que você acha isso? Mas principalmente porque você tinha o conhecimento. Mas você se culpava por você estar daquele jeito? Ou você achava que você não precisa de ajuda externa, que você mesmo ia conseguir lidar com aquilo? O que passava na sua cabeça? Porque eu acredito que muitas mulheres estão passando por isso, principalmente depois do maternar, né? Que é quem eu sou agora. Uhum, Eu sim. sou quem eu sou. Eu consigo voltar a ser quem eu era? Sim, Ou eu preciso criar uma nova versão? Porque eu também não aguento mais só ser mãe. sim, Quem sou eu, mulher, sim. né? O que foi um fator muito grande é que, durante toda a minha formação, eu sempre escutei: precisa esperar 1 ano e meio para o seu corpo voltar ao normal. Precisa esperar 1 ano e meio para o seu corpo voltar ao normal. Então, eu fiquei com essa informação na minha cabeça. E eu fiquei ali: preciso esperar 1 ano e meio e vou voltar. Só que passou 1 ano e meio e eu não voltei. E aí? Vou esperar mais quanto tempo? Que desespero. Né? E aí eu entrei em contato com o Vinícius Carroego, falei: preciso de ajuda. Em 1 ano, depois eu até tenho as fotinhas para mostrar. Em 1 ano, a transformação do meu físico, porque, gente, a gente já tá pós-parto, já tá parido, já tá com os hormônios alterados, ainda está com uma estética que você não gosta, né? A gente tem que falar sobre isso também, sobre autoestima. certeza. Porque a mulher, ela tem muita questão de estar bem relacionado com a autoestima. E estar bem no relacionamento, estar bem profissionalmente. E eu falo que a mulher pós-parto, ela se torna uma versão melhorada. E dá para ser melhor nos dois. Dá para ser melhor como mãe. E você tem mais um motivo para trabalhar mais. E você entende o outro lado de uma maneira mais empática. Então, eu consigo entender hoje uma mãe. O que ela passa, todas as suas dores. Com certeza, muito bonito você falar que a questão normalmente, por exemplo, eu que ainda não sou mãe, eu penso, meu Deus, será que um filho vai atrapalhar a minha vida? Ou eu não vou conseguir ser uma mãe? Então, e você me fala, um filho te impulsiona mais, né? Ele vira mais um propósito pra você, né? Sim, porque você quer dar o melhor. E aí você quer ser a sua melhor versão, porque você quer criá-lo da melhor maneira, você quer educar, você quer ensinar valores. Então, assim, depois que a Luísa nasceu, mudou muitas coisas na minha vida, mas elas mudaram para melhor, muito melhor. Sim, com certeza. E agora me fala desse processo, né? Como é que foi esse processo? Então você pediu ajuda. E nesse processo de 1 ano e meio, que ficam falando que em 1 ano e meio seu corpo volta, que daí não voltou. Nesse processo de 1 ano e meio, o esperando, você fez o que no esperando? Só pra eu saber depois o que você fez diferente. Eu sempre fiz dieta e atividade física, sempre. Então eu voltei mais à risca, só que quando a gente tá amamentando, a gente não pode fazer uma dieta tão restritiva. Porém, após 3 meses, eu não tive mais leite o suficiente para amamentar a Luísa. Então, dos 3 meses para frente, eu comecei a fazer uma dieta mais restritiva, mas meu corpo não respondia. Então, vem o quê? Vem a tristeza, falar: o que eu estou fazendo de errado? Será que eu tenho que cortar mais coisas da dieta? E eu cortava e o corpo não respondia. E a coisa que você fazia antes e dava certo. Fazia antes e dava certo. E aí que eu falo, é Deus me mostrando. Tá vendo, Marcela, que não é só isso? Tá vendo que não adianta só uma alimentação rígida e atividade física? Então, gente, você que é mamãe, acabou de sair desse pós-parto, fica tranquila que você tem agora uma médica que entende e passou por isso. Fica tranquila. Você não vai ter uma médica falando na sua orelha que é só voltar a sua alimentação de antes. Calma. Não, gente. Temos aqui uma médica que passou por isso. Eu também sofri esse preconceito. E como eu falei, como a gente está muito… O puerpério traz essas mudanças na nossa parte mental. Eu demorei para me tocar. Falei: peraí, gente. Vamos ver o que tem na literatura, vamos estudar. Eu confiei em profissionais que estavam cuidando de mim. Sim. E eu deixei esse lado. Eu continuava estudando o que é a minha área que eu amo. Hormônio. E a parte do peso, na verdade, eu comecei depois desse período. Então, eu comecei a tratar sobrepeso e obesidade e eu já tinha a formação em nutrologia. Sim. Mas eu não atuava. Eu comecei a tratar sobrepeso e obesidade depois disso.
Muito interessante, e muito, muito, muito interessante você falar que você voltou com a sua dieta e que você tinha antes, que dava certo, que você ficava no corpo que você gostava e mesmo assim não adiantou nesse período. Uhum. Aí você pediu ajuda. Quais foram as mudanças que você fez? Bom, a gente entendeu que o meu metabolismo não estava funcionando de maneira adequada e que eu estava com uma doença. Obesidade é uma doença. Então, a partir do momento que você vê isso dessa forma, você trata. Então, eu precisei de ajuda medicamentosa. Então, nós entramos com medicamento, nós entramos com terapia hormonal, porque eu não recuperei a minha produção hormonal pós-parto. Eu acompanhei durante esse 1 ano e meio, e principalmente a minha testosterona estava em 7, em 10, e não recuperei. E essa recuperação da mulher pós-parto, dos hormônios, para ela ficar atenta, se o médico dela não tá ligando para isso, ela tem que voltar em quanto tempo, Má? 6 meses tem que estar recuperado. 6 meses. É tempo suficiente para o corpo se recompor. E o meu não voltou. Eu esperei 1 ano e meio e minha testosterona não voltava. Por isso que eu estava tão apática, tão desanimada, sem energia. A testosterona, ela trabalha na saúde mental, foco, atenção, raciocínio. Então, por isso que eu tinha perdido tudo isso. Com certeza. E eu lembro perfeitamente, a primeira vez que eu vim em repouso de testosterona, eu coloquei implantes com o Vinícius lá na clínica do Dr. Elcimar Coutinho, que é um grande mestre, que graças a Deus eu tive a oportunidade de ser aluna do Dr. Elcimar. Então, eu aprendi sobre implantes com o Dr. Elcimar, que infelizmente nos deixou por Covid. Um grande gênio da medicina, que merece toda a nossa honra, toda a nossa admiração, porque realmente ele transformou a medicina não só do Brasil, como mundial. Muito importante. Então, eu lembro direitinho que quando o hormônio começou a agir, eu estava fazendo uma cirurgia que eu demorava em torno de 3 a 4 horas. E nesse dia, eu fiz uma cirurgia em 1 hora e meia, porque foco e rapidez. Nossa, então aquilo que as mulheres reclamam também de quando estão grávida e no pós-parto, que nossa, eu não consigo lembrar das coisas, também tem a ver com hormônio? Também tem a ver com hormônio. Hormônio e nutriente. Sim, Gente, sim. eu não fazia a mínima ideia do porquê, né? Porque se fala sobre isso. Ai, ela acabou de parir, gente, ela não vai lembrar agora. Eu não sabia que tinha a ver com hormônio. Sim, e é verdade, gente, a gente não lembra. Eu tinha que escrever tudo, eu escrevia tudo. E a gente vai se adaptando, né? Mas não é o normal. Então tem que ficar atenta. Isso também tem que voltar lá pelos 6 meses, senão você pode estar com. Não voltou com seu hormônio. Sim, e eu não recuperei. Eu falo, Deus fez tudo para eu entender, para eu passar pelas situações, para eu conseguir tratar de forma eficaz. Então, eu não voltei a produzir testosterona, eu entrei na obesidade, e a partir daí também mudou a minha visão. Então, eu que já era especialista em ginecologia, eu já tinha minha formação em nutriendocrinologia, tinha minha formação em nutrologia, tive que passar pela doença da minha mãe, tive que passar pelo meu histórico, depois pelo histórico do Lúcio, para entender o tanto que é importante a gente tratar o indivíduo por inteiro. E o tanto cada um é um. Cada um é um. E é profundo a questão da obesidade. Sim. Primeiro, voltar a falar é uma doença. Sim. E como tratar é muito individual. Sim. Agora, me fala mais sintomas, assim, que a mulher tem, que você passou por isso, porque você passou na pele por isso, que você foi percebendo a mudança além do peso, né? Que você foi conseguindo voltar com o peso, perder os quilos a mais. O que mais teve? Você falou da memória também. O que mais teve, Mad, que teve mudança? De melhora? Foi a memória, principalmente, o foco, energia, disposição. Então, eu voltei a treinar de manhã, que eu estava treinando meio-dia, que eu não conseguia. A vida inteira eu treinei às 6 horas da manhã. Então, voltei a treinar meio-dia. Você acorda já pronta para trabalhar? Não, você saiu do meio-dia e voltou a treinar às 6 horas da manhã. Perfeito, desculpa. Pós-parto, eu estava treinando meio-dia. Depois que eu repus a testosterona e as outras partes hormonais, eu voltei a treinar de manhã. Então, hoje eu treino às 7, porque eu preciso esperar alguém chegar para ficar com a Luísa, e depois eu vou para a academia. Então, essa questão de não acordar cedo também pode ser algum problema hormonal muito forte. Eu sei que a minha testosterona está acabando quando eu não consigo acordar cedo. Olha, mais. Porque eu gosto de acordar cedo para estudar, meu momento que eu estou sozinha em casa. Então, eu gosto de acordar às 5 horas da manhã. Então, tem toda a minha rotina. Eu faço o meu devocional, faço minha oração. Depois eu faço meu estudo médico para depois ir para a academia.
Sim. E quando eu começo a não fazer isso, eu já sei que minha testosterona tá indo embora. Gente, e às vezes a gente acha, quando a gente começa a fazer uma dieta mais restritiva, que a gente não tá conseguindo levantar cedo, porque não tá consumindo tanto alimento, não tá tendo energia. Então, às vezes, não tá ligado à energia dos alimentos, tá ligado a fatores hormonais. Pode ser os dois fatores, Pode ser os mas o dois mais fatores, mas… forte é a parte hormonal. O mais forte. Gente, é muito importante a gente estar atento nesses… O que mais? Para as pessoas Vamos ficarem lá. atentas, porque às vezes elas estão sentindo esses sintomas e elas precisam de ajuda. Sim. O que mais que eu sentia? Fome o tempo todo, porque o meu corpo estava em desequilíbrio. Então, eu desenvolvi uma síndrome que é chamada de intestino faminto, realmente. O tempo todo faminto e você fica estressada, porque a fome dói e você quer comer, e a outra pessoa que está perto de você não sente a mesma fome e o teu metabolismo está totalmente descompensado. Isso vai gerando também um acúmulo de peso, porque você come toda hora. Sim. E você pode desenvolver também uma compulsão alimentar daí? Sim, uma compulsão alimentar. Então, eu queria ficar comendo a cada hora. Eu tinha fome a cada hora. E eu ficava irritada a cada hora. Imagina isso, transtorno no ambiente de trabalho. Com certeza. Nossa, o quanto que os hormônios também mexem com o nosso emocional, Sim, né? sim. E o quanto que eles podem gerar síndromes, gerar, né, sensações, desequilíbrios emocionais por causa de um hormônio. Sim, eu falo que o tratamento, para mim, foi, além de ser um tratamento físico, foi terapêutico. Porque me acalmou, me deixou com uma consciência maior do que eu preciso fazer ou não. Tirou esse estímulo, né? O que eu falo, com esse leão dentro de mim. Nessa Com sucuri, certeza. como eu brincava, minha sucuri tá aqui dentro gritando. Então, por passar na pele, você acabou vendo uma dor do paciente que às vezes o médico não vê. Sim, sim. E só nessas conversas que você tem, que não é só um atendimento que a pessoa chega, você pede exame, tchau, você já consegue ir percebendo o que deve ser a falta ali? Eu procuro entrar bem, bem mesmo em todas as áreas. Eu falo nas principais áreas da vida, né? Então a gente conversa sobre saúde emocional, sobre saúde física, saúde conjugal, saúde parental, que entra os filhos, para entender realmente qual que é essa dor. Aonde que eu preciso ajudar de uma maneira mais rápida? É lógico que a gente vai ajudar num contexto todo, mas quais são as prioridades, as maiores prioridades daquele paciente? Para eu entender isso, eu tenho que direcioná-lo a falar um pouquinho sobre cada área da vida. A área financeira, porque muitas vezes a gente cai, a gente tem queda da produtividade, porque o nosso corpo não está em equilíbrio. E eu tive isso. Eu comecei a atender mais tarde, minha produtividade caiu, Sim. né? Olha que importante isso. Então, mexe quase que em todos os outros setores Sim, da sua vida. sim. Muito importante. Oma, você fala muito sobre a obesidade é uma doença. Você passou pela obesidade. Uhum, Você falou muito que a estética também te atrapalhou. É uma doença. sim. O que te causava? Causava falta de foco, Baixa baixa produtividade, produtividade, cansaço, muito cansaço, muito baixa autoestima. baixa autoestima. Então, só foi a reposição hormonal ou não? O que mais você fez? Não, entrei com tratamento medicamentoso para a obesidade, junto com a terapia hormonal e junto com a terapia nutricional. Porque hoje em dia a gente vê muito uso de canetinhas de forma isolada, e isso é um tiro no pé. Por quê? Porque essas canetinhas, elas podem consumir musculatura. E se você perde músculo, músculo é o nosso órgão metabólico. É ele que vai consumir caloria. Então, depois desse tratamento, se feito de forma errada, você pode engordar mais que o dobro, porque você perdeu músculo. Eu achei que só tirava gordura. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Pode consumir de 20% a 40% da parte muscular. Do peso perdido, 20% a 40% é músculo. Por isso que a gente fala que o tratamento da obesidade não é simplesmente ir na farmácia comprar uma canetinha e começar a aplicar. A gente tem que o quê? Ir na raiz do problema. O que está acontecendo? Será que seu metabolismo não está funcionando? Por quê? Qual que é a causa falta raiz? de músculo pode gerar metabolismo lento? Sim, com certeza. E aí, você usa a canetinha, você piora teu músculo. Então, muitas vezes, qual que é o segredo? Criar músculo. Entendi. Por isso que tem que realmente ser aliado à atividade física. Sim, sim. Eu falo atividade física e alimentação saudável, gente, é pra gente ter saúde.
para isso. É a base. É a base, É é a para a gente base ser de saudável. Muitas vezes, isso não sou eu que falo, nós temos a Diretriz Brasileira de Obesidade, última edição de 2016. Então, há quase 10 anos atrás, tem um capítulo que chama 5H, o capítulo, que está escrito lá: o tratamento com modificação de estilo de vida, através de dieta e de atividade física, na maioria dos casos da obesidade, elas não são eficazes. Na maioria dos pacientes. Gente, por isso que Então, é muito muitas vezes a gente individualizado. precisa entrar com um tratamento adequado para esse paciente. Com certeza. E, mais uma vez, você prova o porquê da escuta, porque é muito individualizado mesmo Muito individualizado. cada consulta, muito. Sim. né? A gente vai ter o Lúcio aqui no próximo episódio, que também, né, teve a doença da obesidade. E é muito legal, porque assim, vocês tiveram a mesma doença, só que Por fatores diferentes. por fatores O diferentes. meu gatilho foi a gestação. O gatilho do Lúcio é genético bilateral. O Lúcio tem pai e mãe obesos. Então, é muito difícil quem tem pai e mãe obesos escapar de uma obesidade. Sim. Mas são fatores diferentes que levam à mesma doença, que podem desencadear outras doenças que são piores. Por exemplo, mais de 11 tipos E de cada cânceres. um tem um tratamento diferente. Sim. Porque cada um tem né? Agora já tô pegando o estilo. E que momento nisso tudo, né? Foi criada a Grape. Porque até então, o Lúcio tinha restaurantes. Até então Você era era Marcela médica. Ferreira, ginecologista, saúde da mulher. E foi depois disso que eu passei por esse processo de obesidade que a gente entrou com a Grape, porque eu precisava ter um auxílio maior. Não adiantava mais somente olhar o hormônio e cuidar de nutrientes. A gente precisava entrar um pouco mais a fundo na composição. Então, a gente resolveu criar esse ecossistema da Grape, que hoje, depois o Lúcio vai falar um pouquinho mais, está crescendo de uma forma linda. E a gente nem fala mais só da Grape Clinic, porque a gente já tem mais de 7 segmentos a partir daí. E foi por conta disso, da minha história, junto com a história do Lúcio. Então, Ela foi criada por causa das dores que vocês sentiram Uhum. antes mesmo, né, do que as dores dos pacientes que vocês Sim. recebem. E aí eu tenho que enaltecer um outro grande professor meu, que é o Dr. Gabriel Almeida, que foi fundamental para que a gente entrasse nesse processo de emagrecimento. Porque mesmo eu sendo graduada em nutrologia, eu não tinha o processo ideal para o tratamento da obesidade. E foi ele que me ensinou isso. Foi ele que pegou na minha mão e falou assim: Marcela, é por esse caminho que a gente vai. É assim que trata a obesidade. Não é somente com alimentação e atividade física. Vamos entender as raízes, vamos entender as causas disso. Então, outro grande homem que entrou na minha vida, além de todos que eu citei, foi o Dr. Gabriel Almeida. Gente, é muito interessante. Então, é necessário, se você tem a doença da obesidade, ir em um médico especialista em obesidade. Sim, e eu estou terminando a minha pós-graduação agora em janeiro, em ciências da obesidade e sarcopenia. Sarcopenia é falta muscular. Então, eu estou terminando outra pós. Ela estuda pouco, gente. Ela quase nunca tá em curso. Quase nunca. Sem contar os cursos de inteligência emocional que você faz com o Paulo Vieira, que é extremamente importante também. E agora, acabei de me matricular em teologia. Ah, gente. Na Mackenzie. Estuda pouco, fica tranquilo, viu, gente? Vocês vão estar em boas mãos. Não tem que ela não saiba. Eu adorei entender. Então, foi por causa das dores que vocês criaram a Grape. A Então, Grape surgiu por conta disso. Ela não é só um lugar pra você emagrecer, é um lugar pra você entender a fundo o seu corpo e por que você tá numa estética ou com uma doença que você não quer ter e não quer ser. Sim, e eu falo, lá tem que ser uma escola. Porque como a obesidade não tem cura, você precisa aprender a lidar com ela. Então, como seguir uma vida tendo obesidade? Essa é a nossa missão. Ensinar cada passo. Sim, a obesidade não tem cura. Não tem cura. Uma vez que você desenvolveu a obesidade, ela não tem cura. Então, você vai conviver com ela o resto da vida. Então, tem que ter controle. Existe controle, mas não existe cura. Vamos pegar como exemplo uma pressão alta. Uma pessoa que está com uma pressão 20/12, ela usa o remédio, a pressão vai para 10/8. Ela continua sendo hipertensa, mas uma hipertensão controlada. A obesidade é a mesma coisa, mas não necessariamente eu vou controlar para o resto da vida com medicamento. Existem pessoas que a gente consegue desmamar 100% e existem pessoas, assim como a pressão alta, vão ficar dependentes de medicamento. Por quê? Porque é uma doença que não tem cura, mas precisa ser
ter controle, porque senão ela mata, a obesidade mata. E é por isso que você ensina muitas pessoas, além do conhecimento que você, né, adquire, você ensina justamente para as pessoas controlarem isso. Eu não Sim. sabia que a obesidade não tinha cura, mas Não tem agora eu cura. entendi o porquê que a Grape tem tanto conhecimento e passa tanto conhecimento para os pacientes. E o nosso objetivo é esse, ensinar a pessoa. Como que ela vai viver tendo essa doença? Eu vou fazer uma viagem, eu vou ter que levar o meu cardápio, esqueci minha dieta. Como assim? Ela tem que entender o que ela pode. Ela acordou, o que ela tem que priorizar. Lógico que numa viagem ela não vai seguir 100%, mas se ela seguir as regrinhas que a gente ensina, ela já vai estar fazendo 80%, que já está ótimo. Sim, perfeito. Ô Má, agora me conta só um pouquinho agora da Grape. Então ela foi criada por essa dor. E o que eu encontro lá? A Grape, você vai encontrar, eu falo tudo que você precisa para ficar transformado, realmente. E quando a gente fala em transformação, muita gente fala, meu Deus, o que significa isso? É só entrando lá dentro e convivendo com a gente para entender o que é realmente essa transformação. Então, lá você vai encontrar tratamento para obesidade, sobrepeso, vai ter terapia hormonal, lógico, para quem precisa. Você vai ter terapia nutricional, principalmente na parte de injetável, porque hoje a gente tem uma pandemia de intestino que não funciona. Então não adianta você ficar tomando medicamento pela boca se o teu intestino não está absorvendo. Então isso também compromete até a função cerebral. Na Grape você vai encontrar agora terapia capilar. Nós estamos inaugurando o centro de cabelo Grape Hair. Muito bom. Vai encontrar tecnologias que associam o processo de emagrecimento. Então, eu falo que a tecnologia ela é excelente quando o seu corpo está preparado. Então, o tratamento tem que ser de dentro para fora e quando o corpo estiver preparado, de fora para dentro. E aí sim você entra com a cereja do bolo, que é a tecnologia. Porque eu falo, quantas pessoas você já viu que fez um tratamento estético e não teve resultado? Inúmeras pessoas com excelentes máquinas. Mas por quê? Porque não cuidou do interno. Foi preocupar apenas com o externo, não vai resolver. Sim. É igual um lipedema. Adianta você fazer um Morpheus, que é uma das melhores tecnologias, se você não tratou a inflamação? Não vai resolver. Então, a gente tem um centro de tecnologia também, que a gente indica quando a paciente está apta a utilizar. Marcela, uma coisa que você me falou, que ficou na minha cabeça, que até depois eu comentei com o Mal, foi a primeira vez que eu te conheci. E daí, não sei o que a gente tava falando de estética, e daí acho que foi botox, alguma coisa assim, dessas assim. E daí você comentou que todos esses tratamentos, que não adianta se você não fizer, tipo, exames antes, que aquele negócio vai sair antes, ou nem funciona. Foi isso que eu falei. Se você não equilibrar a sua saúde, você vai perder. E às vezes tratamento que tem um custo elevado. Você acaba não tendo resultado porque você não tratou de dentro para fora. Então, igual eu citei o lipedema, que é uma doença extremamente inflamatória, se você joga apenas uma tecnologia naquele ambiente inflamado, você não vai ter um resultado estético esperado. Então, você vai perguntar, por que muitas pessoas têm resultado e eu não tenho? Porque não tratou a raiz do problema. A gente volta para o mesmo assunto que a gente está citando várias vezes. Exatamente, porque a gente até conversou que, por exemplo, a maioria dos lugares, né, que a gente conhece… Não, você paga o botox, você vai lá e faz. Você paga o preenchimento, você vai lá e faz. Você paga, sei lá, um laser, você vai lá e faz. Ou esse Sculptra, você vai lá e… Só que… E daí a gente vê que algumas pessoas duram mais, algumas pessoas fazem mais efeito do que outras não. Então não tem, às vezes não tem nem a ver com o que… Pode ser, claro, também ter a ver com o maquinário que a pessoa tá usando. Sim. Ou a marca técnica do injetável, a técnica. Mas… tem mais a ver. E assim, eu nunca vi ninguém pedir exame pra fazer tudo isso. E lá a gente E a gente só ficou faz comentando assim. isso. Eu falei assim, gente, você viu o que a Marcela falou, Mal? Principalmente… A gente nunca fez um exame pra fazer isso. Principalmente, falando na parte de estética, a vitamina C. Olha… Quando está em falta, pode prejudicar a formação de colágeno. E aí? Como que a gente vai fazer? Lembra da formação? Lembra dos nutrientes para a gente ter cadeia para formar? Então, a gente precisa estruturar 100%. E quando você faz uma tecnologia, quando o corpo está em harmonia, o resultado é maravilhoso. É maravilhoso. E assim, acho bom também aproveitar, agora que eu tô entendendo toda a sua formação, quanto que tá ligada, até essa questão da Grape Hair.
Tu vai falar, nossa, mas não tem nada a ver. E tem muito a ver. Tem muito Porque, a ver. por exemplo, quando a gente emagrece, eu já tive obesidade também, principalmente obesidade infantil no início da adolescência. E eu lembro que quando eu emagreci, comecei a emagrecer, eu lembro que eu perdi muito cabelo. Isso é muito comum É muito de comum. acontecer. Que foi um dos fatores que fizeram a gente entrar com Grape Hair. Porque, imagina, o nosso corpo está passando por um processo de desinflamação. Também, querendo ou não, você acaba comendo menos. Então, eu tenho uma professora que chama Patrícia Fabrini, ela é uma dermatologista do Einstein, que é maravilhosa, por sinal, que ela cita um exemplo seguinte. Você estava acostumada a ir num rodízio japonês e comer uma barca inteira. Agora, no processo de emagrecimento, você está comendo somente 2 sushis. Então, esses nutrientes vão para onde? Para os órgãos que são essenciais à vida. Cérebro, coração, rim. Cabelo, a gente vive sem cabelo. Então, não vai nutriente para o cabelo de maneira adequada. Então, um dos fatores que fizeram a gente procurar um bom tratamento que seja eficaz, que trate também como um todo, foi isso, que os pacientes, mesmo repondo nutrientes, porque eu prezo muito por repor nutriente, então, muitas vezes a queda capilar lá na clínica não é por falta de vitaminas, porque a gente repõe, mas mesmo repondo, às vezes tem queda, a gente precisa cuidar da onde? Do couro cabeludo. Não, mas lembrar até essa questão, Ma, é que assim, você tá muito envolvida numa clínica que pensa no 360, que pensa a fundo. Sim. Mas fora da sua clínica, a maioria do cenário você tá com um problema capilar, você faz um laser, e você põe minoxidil, ou toma alguma coisa, mas… Essa questão que você falou assim, o óbvio, né? Vai ver se tá com falta de nutrientes, não sei o quê. Só que não é todo lugar. Às vezes você só vai e faz o tratamento, sem descobrir o porquê que tá caindo. E aí não vai te resolver. pedem um exame, só te passam assim, o tratamento pra você é passar o laser, é fazer a aplicação, nananã. Tá, mas e por que tá? Entendeu? Qual que é a importância? Exatamente, por isso que eu tô vendo o quanto que, assim, trazer o Grape Hair é tão importante para as pessoas que estão com queda de cabelo. Sim. Porque você vai descobrir o porquê, sabe? Sim. Você vai tratar, você vai voltar com o seu cabelinho do jeito que você quer e do que nas maiorias das clínicas eles prometem, mas você vai tratar o que estava acontecendo. Sim, o segredo é descobrir a raiz do problema. A gente tem que ir atrás disso, entender o porquê. Depois que você descobriu o porquê, fica tão simples, gente. Eu falo, é tão simples tratar. Para todo paciente que chega lá, a gente tá simples. Por quê? Porque a gente tem um diagnóstico, a gente sabe o que está acontecendo. Depois dessa informação, é só seguir a estratégia. Pronto, resolvido. Incrível. Então, eu tenho tudo para, se eu emagrecer lá, não ter nenhum efeito colateral, vamos dizer. Não. Então, você tem o tratamento pro cabelo, você tem os tratamentos corporais. Principalmente para a flacidez, que pode acontecer Importante quando a pessoa perde muito peso, apesar da gente também tomar esse cuidado. Então, eu tenho alguns ativos que eu utilizo para diminuir a flacidez, e tem muitos pacientes que emagrecem sem flacidez, mas quando o peso é muito alto, pode acontecer. Então, a gente tem tecnologia para isso também. E qual que é a maior objeção que seu comercial recebe hoje em dia? A maior objeção é preço, gente. Só que eu aprendi isso desde muito cedo com meu pai. O que é bom custa. Então, não tem como eu oferecer um produto de qualidade entregando um tratamento de qualidade, entregando produtos ruins. Então, o que a gente tem de melhor no mercado, isso tem um valor agregado. E o mais caro lá da clínica não é nem somente os produtos que realmente são de qualidade, é o nosso serviço. É a minha formação, são 14 anos de estudo, é a minha equipe, é o meu acompanhamento. As suas formações, né? E da sua equipe que também está em constante formação. Sim, eu levo todo mundo. E o acompanhamento. Que médico que você vai que está disponível a você 24 horas por dia? Que médico que você vai fazer um tratamento de emagrecimento que te acompanha no mínimo uma vez por semana? Que médico que você vai, que você está passando mal, que fala, vem aqui que eu cuido de você, não tem condições de vir, eu mando a nossa van te buscar, mando o motorista te buscar. Então, assim, tem esse acolhimento. Então, assim, tem o valor dos produtos? Sim. Mas mais do que isso, tem todo o nosso acompanhamento, tem todas as minhas formações, as formações das minhas colaboradoras, porque todo mundo anda junto. A gente é uma equipe, a gente constrói uma família lá dentro. E o que eu acho mais legal, por exemplo, pra gente que vai em algum lugar emagrecer, é que primeiro, que você vai ver a fundo, é um tratamento muito profundo e que eu não preciso ficar indo em vários lugares. Sim. Eu acho que isso hoje em dia é o principal, assim.
Porque é um saco. A gente Daí você facilita vai no de todos os nutricionista lá, jeitos. daí você vai no não sei o que lá, daí você vai fazer o tratamento estético em outro lugar, o de cabelo em outro lugar. Gente, é tudo num lugar só. Sim. É uma clínica, você já aproveita e já passa em vários lugares. Não precisa. E outra, vocês estão conectados. É isso que eu ia falar. Não adianta ter uma estética em outro local se aquele serviço não entender o que a gente está fazendo aqui. Às vezes indica uma tecnologia que não combina com o tratamento que a gente está fazendo. Então precisa ter esse diálogo entre as equipes e precisa ter principalmente conhecimento do que está sendo feito. É muito legal porque vocês dialogam. Realmente, às vezes você pode, fazer um tratamento corporal fora de lá, enquanto você tá emagrecendo lá, e às vezes gasta mais, porque você às vezes tá pagando algum tratamento que você nem precisa, né? E fazendo no momento errado. E fazendo Que é o que eu mais vejo. Às vezes a tecnologia é boa, mas não está no seu momento de realizar a tecnologia. Exatamente, exatamente. Então tem isso também, vocês lá dentro, vocês conversam. Sim. Porque como eu vou fazer todo esse tratamento, vocês lá conversam. Por exemplo, se eu for no Grape Hair, mas eu tô fazendo o meu emagrecimento, vocês vão conversar e eu não preciso explicar nada pra essa próxima profissional. Ela vai saber o que eu preciso. E todo mundo que trabalha na Grape, nós temos curso de formação. Eu ensino todos os profissionais como que funciona, quais os ativos, e a gente discute caso a caso, para entender qual é o melhor tratamento para aquela paciente. Com certeza. Uma outra coisa que você também me falou, da outra vez, eu nem sei se pode já falar aqui, mas você falou sobre, acho que uma psicóloga. Tem a Tati que trabalha comigo, que ela é maravilhosa, todo mundo ama a Tati. E ela fez uma especialização agora de neurociência do comportamento alimentar. Que, inclusive, eu quero trazê-la no próximo episódio para ela explicar um pouquinho esse comportamento, como funciona, como que a gente tem que agir perante isso. E lá ela trabalha também na educação. Ela vai identificar qual é o seu perfil e vai te educar em relação a isso. E qual que é uma importância que você, como médica que corre de um lado, né, vendo, tratando a paciente, né, a questão dos hormônios, a questão da… Como que você acha que é importante você ter na sua equipe uma psicóloga que tem essa especialização em neuroalimentar? Quanto que é importante pra você, principalmente pro resultado do seu trabalho, Olha a história, né? da Tati. A Tati, ela vai fazer psicologia. Ela não ela é técnica de enfermagem e ela fez esse curso em neurociência do comportamento alimentar. E ela é apaixonada por essa área, ela tem dom e ela vai começar a faculdade de psicologia. Ela tem um dom natural para isso. Tem que existir em conjunto o tratamento psicológico com o tratamento médico. Por quê? Porque você está tratando corpo e mente. Lembra que a gente tem que tratar corpo, mente e espírito? E o espírito a gente vai entrar também. Depois que um corpo está em equilíbrio, depois que uma mente está em equilíbrio, a gente entra na parte espiritual. Porque não existe saúde se a gente não olhar para esses três fatores. E o quanto que é importante para você esse lado espiritual? 100% importante. 100%. Falo que sem Deus na nossa vida, nada é possível. E foi depois que Jesus entrou na minha vida, na vida do meu marido, que tudo isso mudou. E a Grape é um resultado dele, é para ele. E as pessoas que entram lá são transformadas por ele. Que lindo, Má. Eu tenho mais uma pergunta para você. Gente, já indo para o encerramento, eu vi, inclusive, nessa questão que você falou agora, do lado espiritual. Na sua bio do Instagram, vou até ler aqui para não errar. Você se classifica como cristã, esposa, mãe e médica da Grape Clinic. E quando você olha para tudo isso, né, junto, o que você sente que é a sua maior missão? Ou melhor, né, quando as 4 classificações se encontram, como que Deus te lembra do seu propósito? Qual que é esse propósito? Eu falo que aí está por prioridade. Então, quais são as prioridades da minha vida? Deus, depois o casamento, depois meus filhos, minha filha, né, no plural, pelo jeito vai vir mais, né? E depois a minha profissão. Então, eu não deixo essa ordem se misturar.
E isso é importante para mim, porque é o jeito que eu levo em tudo. Então, sempre Deus está em primeiro lugar. E Ele vai orientando a gente. Então, a partir do momento que você o permite entrar, tudo funciona da maneira dele. Então, fica mais fácil. Tira o peso do teu braço. E foi isso que eu entendi. Então, o que eu peço todos os dias? Eu peço que eu seja apenas um instrumento, que ele haja. Então, assim, um dos segredos do sucesso da Grape, eu acredito que seja isso. Que seja a presença de Deus e a gente conversar também muito sobre isso com os nossos pacientes. Com certeza. Como você acha que a falta, né, da espiritualidade, da fé, pode impactar negativamente doenças nos seus pacientes? Gente, quem não tem fé não consegue ter nenhum objetivo na vida, não consegue se manter. Fala, vou fazer uma dieta. Até nesse ponto a pessoa não consegue cumprir. Porque ela não acredita em nada, ela não acredita nem nela mesma. Então, não dá para eu ver uma vida sem Deus e eu falo que eu sou muito grata porque Deus manda pessoas com o coração aberto a recebê-lo. Mesmo aquelas pessoas que estavam há tempo, com o lado espiritual um pouquinho mais para baixo, um pouquinho de lado, eles acabam retomando quando a gente entra nesse assunto. Então eu falo que Deus é muito bom na minha vida. Então ele encarrega de trazer pessoas que realmente permitem que a gente faça esse trabalho. Demais. Mas agora, para as pessoas que querem continuar acompanhando você, que eu acho que é imprescindível, mesmo se você não tiver… falando pessoalmente, se você não tiver tanto interesse em emagrecimento, se você não for da área da medicina, é uma pessoa que você deve acompanhar, porque ela te ensina sobre ser um ser humano melhor e todas essas partes, essas classificações que ela se autodeu na bio do Instagram dela, ela pratica, é a vida dela, e ela faz a honra, ela doa isso através de stories e feeds no Instagram. Então, é uma pessoa que eu aconselho a você se inspirar se você quer crescer pessoalmente, profissionalmente. Inclusive, você que está pensando em montar a sua empresa, são pessoas que vão te inspirar a ser melhores empreendedores, a melhores seres humanos e principalmente não para você, para os outros, que deu para ficar claro aqui, que ela vive para os outros. Então, siga ela nas redes sociais, passa suas redes, Má. Minha rede social está no Instagram como @MarcelaGrape, na rede social @MarcelaGrape. E eu me esforço ao máximo, né, para conseguir conciliar toda a rotina de marketing, de presença na rede social, de mãe, de mulher e de profissional. Então, eu faço com o maior carinho, com o maior amor do mundo. E eu espero que eu possa transformar, nem que seja 1% na sua vida. Com certeza, transformar, inspirar e animar a gente. Porque, gente, ela é animada, ela é engraçada. E ela dá esse agito, sabe? Da gente. Quando você tiver até mais downzinho, assim, a energia baixa, vai lá que você vai rir. Às Alguma vezes é coisa até você demais. vai rir. E também vamos deixar o arroba também da Grape. Vamos. @GrapeClinic _. Underline, né? E é isso, continuar acompanhando aqui no Grapecast. Tem muita coisa pra vir, ó. Já avisamos que vai vir o Lúcio. Já avisamos que vamos falar sobre a questão alimentar com a neurocientista. E tem muita coisa mais pra vir, né? As pessoas vão poder se informar, informação correta, o que é muito importante. Sim. Informação atualizada, o que é muito importante. Então é isso. Quero trazer o nosso nutricionista. Perfeito. Vai ter muito assunto. Perfeito. Então vale a pena acompanhar. Aproveita, já se inscreve aqui no canal para você não perder. Deixa seu comentário, inclusive se tiverem, né, dúvidas sobre esses temas que a Má já avisou que vão vir, já deixa aqui pra gente. A gente vai colher todas essas dúvidas. Deixa também no Instagram da Grape Clinic, que a gente vai pegar todas essas dúvidas e a gente vai trazer aqui. Gente, ó, eu tô com vocês, eu vou colocar aqui na mesa todas as nossas dúvidas. Vamos aproveitar para fazer uma autoanálise aqui junto com vocês. Trazem que eu trago aqui para vocês. Podem ficar tranquilos. Vamos aproveitar esse podcast ao máximo, combinado? Combinado. Então é isso, muito obrigada por abrir seu coração, compartilhar sua história. Obrigada pelo trabalho que você faz, que a gente vê que tem muito mais valor. Tem um valor além. Eu que agradeço. Do que tudo isso. Agradeço pela oportunidade e que eu falei, espero transformar nem que seja 1% na sua vida. Com certeza. Gente, até o próximo episódio. Tchau!